Quantos ovos a gente pode comer sem ter problemas com o colesterol? Uma pesquisa feita na Inglaterra diz que o alimento não faz mal à saúde como se pensava. Os nutricionistas afirmam que, se fizer parte de uma dieta balanceada, o ovo é um alimento completo. No Brasil, os produtores vão aproveitar a boa notícia para incentivar o consumo. E o nosso campo vai mostrar agora como é esse trabalho. Vai dar uma dica de um prato da culinária francesa muito saboroso. Os efeitos da notícia que tira o ovo da condição de guel já chegou às granjas. O alimento era acusado de prejudicar a saúde quando consumido em excesso e foi um vilão de todas as dietas por ser apontado como causador do aumento de colesterol, a gordura acumulada no sangue que leva a problemas cardíacos. Desde que foram divulgados estudos que revelam que o ovo foi injustiçado ao longo do tempo, os pedidos cresceram na granja do seu Wagner Shinoda, no município de Porto Feliz. Eu sinto que, para mim, aumentou uns 15% a 20% de procura a mais nos mesmos clientes. Só pelo fato da notícia ser favorável? Sim, eu acho que esse mito tem que ser desmistificado conforme o tempo, como uma entrevista de esclarecimento ao público. As pesquisas favoráveis para os avicultores feitas na Inglaterra mostraram que a quantidade de colesterol existente no ovo é insignificante do ponto de vista clínico e que apenas 1/3 do colesterol sanguíneo se origina na dieta. Ninguém sabe ao certo de onde surgiu a crença de boa parte da população de que é preciso limitar o consumo de ovo em no máximo 3 por semana, porque acima disso seria prejudicial à saúde. Essa nutricionista explica que o ovo é um alimento completo e, desde que consumido numa dieta balanceada, só faz bem à saúde. Eu posso comer todos os dias? Posso, mas eu tenho que ter uma alimentação variada? Eu tenho, né? Se eu tenho uma alimentação variada, todos os alimentos vão entrar e outros alimentos de origem animal que fornecem proteína também vão entrar na minha alimentação. Os brasileiros consomem em média 132 ovos por ano. Isso é menos da metade do que comem, por exemplo, os israelenses, 360. Mas afinal, quantos ovos uma pessoa pode consumir por semana? Com a notícia de que esse alimento deixou de ser o vilão do colesterol, os produtores brasileiros querem aproveitar o momento. Vão fazer uma campanha para incentivar o consumo. A Ovos Brasil, uma entidade sem fins lucrativos criada pelos produtores, é quem vai encabeçar a campanha. Um trabalho que vai começar em 7 capitais brasileiras. Dando explicação de qual é a qualidade nutricional e as vantagens de você comer o ovo e que a população passa a conhecer o ovo como um alimento proteico e de baixo custo. A ideia é mostrar também que esse é um alimento que dá pratos simples ou sofisticados. Simples, por exemplo, quando é preparado desse jeito aqui, na frigideira. Ou então um prato sofisticado como esse, da culinária francesa, conhecida como ovo mollet. O prato sofisticado é uma especialidade do chefe Renato Carioni. Ele aprendeu a receita quando trabalhou na França e vai ensinar pra gente como se prepara o ovo. Bom, gente, hoje vamos fazer uma receita de ovo mollet para tentar trazer um pouco mais de glamour para esse ingrediente que todos nós temos em casa e ninguém usa da maneira correta, eu acredito. Então a gente vai fazer um raguzinho de cogumelos. Aqui a gente tem champignon de Paris e shiitake, com um pouquinho de espinafre refogado, um molhinho de parmesão, queijo parmesão, creme de leite e o nosso ovo, que é a estrela principal do prato. O preparo da receita começa com um segredo na hora de cozinhar os ovos. Bom, gente, depois de 4 minutos e 30 de cocção, a gente tira os ovos da água fervendo e coloca diretamente no recipiente com gelo, água e gelo. Para quê? Para parar a cocção do ovo. Porque se a gente tirar da água somente e deixar ele fora, até ele esfriar, ele já passou do ponto. Então, vocês estão vendo aqui está o gelo, bastante água para ele ficar submerso. Deixa aqui uns 5 minutinhos. Enquanto os ovos esfriam, aproveite para fazer o molho. O que a gente precisa para fazer o molho? Creme de leite fresco, aproximadamente uns 300 ml de creme de leite fresco. Tem que ser o fresco, não pode ser o de latinha, gente, porque a gente vai ferver. E se ferver o de latinha, ele talha, né? Enquanto o nosso creme de leite está fervendo, a gente começa já a refogar os cogumelos e o espinafre. Então, um pouco de manteiga. Importante, gente, é sempre começar com a panela já pré-aquecida. Nunca começar a fazer nada com a panela fria, entendeu? Aqui tem um truque que eu aprendi com a minha avó. É o seguinte: você espeta um dentinho de alho no garfo e usa para mexer na panela, tal. Então vai aromatizar sem ficar aquela coisa muito carregada no alho. Então primeiro vão os shiitakes e os cogumelos de Paris. A gente deixa dar uma refogadinha na manteiga.
Vamos acrescentar um pouquinho de sal. Se quiser colocar uma pimentinha do reino também pode. Deu uma douradinha nos cogumelos. A gente acrescenta o espinafre cortado. Sempre com um alhinho aqui, ó, para dar uma perfumada. Enquanto isso aqui o nosso creme de leite ferveu, a gente acrescenta o parmesão. Aproximadamente umas 200 gramas. Já ralado. Mexe bem e deixa ele dar uma encorpada. E agora a gente vai passar para a parte mais difícil dessa receita, que é descascar o ovo mole. O melhor jeito é quebrar o máximo possível da superfície da casca para não tirar pedaço grande, e esse pedaço grande acaba rasgando o nosso ovo, certo? Então aqui a gente bate bem todos os ladinhos. E melhor ainda é a gente conseguir fazer isso dentro d'água, porque daí a gente não fica segurando o ovo, entendeu? Bem delicadamente. E como vocês vão perceber, a gema está crua. Então quer dizer, o ovo ainda está frágil, está bem molinho. Ó. Ó. Percebe ali a gema querendo sair já, né? Ó. Certo? Aqui a gente vai empanar o nosso ovo. O que a gente precisa? Farinha de trigo, mais um ovo e farinha de rosca, né? Então a gente pega o ovo, bate um pouquinho, passa na farinha de trigo, passa no ovo. Sempre com muita delicadeza, viu, gente? É realmente frágil. Tira do ovo, bota na farinha de rosca, passa bem direitinho e repete esse processo do ovo e da rosca para ficar com a casquinha, para proteger o nosso ovo. 2 vezes basta, porque se você passar uma terceira vez a casca fica muito grossa e aí perde um pouco da graça do nosso prato, certo? De novo na rosca, certo? E que ele está empanadinho, pronto para fritar. Então agora a gente vai finalizar nossa receita. Como a gente vai pegar o nosso ovo que está empanadinho direitinho, vamos colocar numa frigideira com óleo, bastante óleo, gente. É uma fritura por imersão. O ovo tem que estar completamente submerso no óleo quente, uma temperatura de uns 180 graus para ficar crocantinho por fora e não dá tempo ele cozinhar a gema, certo? Então tem que ser uma fritura rápida. Enquanto isso a gente vai empratar a nossa guarnição aqui, nossos cogumelos com espinafre. Coloca no meio do prato. Em cima dos nossos cogumelos e espinafre a gente acrescenta o nosso creme de parmesão. Finalizamos com o ovo em cima e está pronto para servir. O jeito mais interessante da gente fazer isso é cortar o ovo no meio e perceber que a gema está realmente crua e vai escorrer, ó, e vai fazer parte do prato, ó. Toda essa geminha que está escorrendo aqui, ela vai misturando com espinafre, com molhinho de parmesão, e aí é que é o legal. A gema fica bem soltinha aqui. Uma delícia. Diferente de ovo frito. Uma dica importante do chefe Renato Carione para a casca do ovo não estourar quando ele for ser cozido é que tem que ser retirado da geladeira e ficar em água morna antes de ser colocado na água fervente.